Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Os medicamentos vendidos nas farmácias brasileiras devem sofrer 2 reajustes em 2023. A mudança no ICMS deixará os remédios mais caros a partir de fevereiro. Além do impacto do imposto estadual, está previsto também o reajuste anual em abril de 10 mil medicamentos. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas dos medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios para os estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma nova lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, que deve levar os aumentos. O grupo Farma Brasil, a entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos, chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar as questões. Em abril também é esperado aí um reajuste em cerca de 10 mil medicamentos. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E olha só, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicou a atualização de seu relatório de monitoramento da economia global e elevou a expectativa de crescimento para o PIB do Brasil em 2023. Apesar da melhora prevista, o desempenho do PIB brasileiro este ano deve ficar entre os piores dos países emergentes. Para o FMI, a economia brasileira deve crescer 1,2% neste ano, aumento de 0,2 ponto percentual em relação à edição de outubro. Para 2024, a projeção é de crescimento de 1,5%, uma diminuição de 0,4 ponto contra a sua projeção anterior. O fundo ainda cita o Brasil com uma taxa de juros alta, na casa dos 13,75% ao ano. O desempenho brasileiro está abaixo da projeção para a economia global, que deve avançar 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão feita em outubro. Para 2024, a expectativa é que o PIB mundial cresça 3,1%. 0,1 ponto a menos que o esperado pelo relatório anterior. O órgão também revisou a estimativa de avanço da economia global em 2022 para 3,4%, após ter indicado alta de 3,2% no relatório de outubro. Já o Brasil registrou crescimento estimado em 3,1% no ano, 0,3 ponto percentual acima da última projeção. Segundo o FMI, apesar da menor inflação global este ano, em 2024 a média anual projetada e o núcleo da inflação ainda estarão acima dos níveis pré-pandemia em mais de 80% dos países. A Rússia também segue em ofensiva na guerra contra a Ucrânia, o que afeta diretamente o crescimento do país, além de impactar a elevação dos preços em todo o planeta. E o Brasil criou pouco mais de 2 milhões de empregos formais em 2022. O número de contratações anuais superou as demissões. O saldo positivo de vagas com carteira assinada em 2022 foi puxado pelo desempenho do setor de serviços, comércio e indústria. Todas as 27 unidades da federação contrataram mais do que demitiram no mercado formal e o melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, que abriu mais de 560 mil postos de trabalho. Dezembro foi o único mês que registrou saldo negativo de vagas depois de meses de desaceleração nas contratações. Foram fechados 431.011 postos de trabalho.
O número é resultado da diferença entre admissões e desligamentos realizados no período e ficou bem acima das projeções do mercado, que estimava a perda de 340 mil vagas. A comparação com anos anteriores a 2020 não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia do CAGED. E este mês, a Caixa Econômica Federal vai promover um leilão online de imóveis em todo o país. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Didiaimo. A oportunidade de conquistar o seu próprio imóvel está mais próxima do que você imagina. A Caixa Econômica Federal vai leiloar mais de 300 imóveis em todo o país. Tem casa, tem apartamento, tem loja e tem também chácara. E os interessados podem inclusive fazer o pagamento pelo FGTS, usando o saldo do FGTS. Dá para fazer também financiamento ou pagamento à vista. Os imóveis estão com mais de 80% de desconto e foram para leilão depois de terem sido colocados como seguro para pagamento de dívidas ou por algum tipo de determinação judicial. E estão com algumas inadimplências, o que gera retomada do espaço pelo banco. Então anota a data que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, o leilão vai acontecer online. E só para que a gente entenda, esses imóveis primeiro serão destinados aí para o leilão, serão oferecidos com o valor de avaliação. Se por acaso eles não forem arrematados, eles vão para um segundo leilão que vai acontecer no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, também online, e serão oferecidos com até 80% de desconto. Se você tem interesse, quer saber como que funciona o edital do leilão e saber quais são os imóveis que estão disponíveis, é só você acessar o site globoleilões.com.br. De São Paulo, Bruna Didiaimo. A Confederação Nacional da Indústria informou que o faturamento industrial cresceu em 2022. A atividade econômica aquecida e a desaceleração inflacionária influenciaram no resultado. Apesar da queda registrada em dezembro de 0,4% quando comparado com o mês de novembro, o faturamento da indústria cresceu 2,8% no ano passado em relação a 2021. Já o emprego industrial cresceu 0,1% em dezembro e 1,5% em todo o ano passado. O número de horas trabalhadas na produção cresceu 0,6% no último mês de 2022, na comparação com novembro. E na comparação anual, houve crescimento de 2,7% das horas trabalhadas em 2022. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, a reorganização das cadeias de suprimentos, a desaceleração inflacionária e a atividade econômica mais aquecida, com reflexo no mercado de trabalho, influenciaram na melhora dos indicadores em 2022. Apesar do resultado positivo, as perdas de 2021 ainda não foram recuperadas. Em 2022, houve avanço no rendimento médio real de 2,1%. A Americanas encerrou o serviço de vendas por telefone e interrompeu uma série de contratos com fornecedores terceirizados. A decisão vem em meio ao processo de recuperação judicial, pelo qual a companhia passa, em consequência do escândalo contábil, de 20 bilhões de reais reportado pela empresa no mês passado. Ao ligar para fazer uma compra, o cliente é atendido por uma mensagem gravada informando a descontinuidade do serviço. A Americanas afirmou que segue atuando em seu processo de recuperação judicial com o objetivo de garantir a continuidade das atividades, incluindo o pagamento de salários e benefícios aos funcionários. O plano de recuperação vai definir quais serão as ações da empresa para os próximos meses e será amplamente divulgado assim que for finalizado. A empresa informou ao mercado nesta quarta-feira que avalia pedir um financiamento de R$1 bilhão para manter o caixa e honrar o pagamento das dívidas. A decisão ainda está em estudo pelos acionistas da empresa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alterou as regras para o registro de armas de fogo no Brasil. Agora, armas de uso permitido ou restrito, depois do decreto de maio de 2019, terão de ser registradas também no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. A partir de hoje, o cadastro das armas deverá ser feito em até 60 dias. Além do procedimento online, os portadores de arma de uso restrito devem agendar uma ida à Polícia Federal quando será apresentado o armamento e o registro no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.
Caso a nova regra não seja cumprida, pode levar à apreensão da arma por infração administrativa. Os demais procedimentos para obter posse ou porte de arma ou outros registros exigidos por lei não tiveram alteração. O formulário está disponível no site da Polícia Federal, que vai solicitar a identificação da arma e do proprietário, como o nome, CPF ou CNPJ, endereço de residência e do acervo. No dia 2 de janeiro, o presidente Lula assinou um decreto que suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores e interrompe também as autorizações de novos clubes de tiro. O decreto condiciona a autorização de porte de arma à comprovação de necessidade. O cheque é uma das formas mais antigas de pagar e receber. E apesar do uso estar em queda, a modalidade ainda movimenta muito dinheiro. Em muitas lojas, o aviso está colado na parede: não aceitamos cheques. É a expressão clara de que, a cada dia, os antigos talões vêm perdendo força no mercado. Para a Federação dos Bancos, o fenômeno é explicado pelo avanço dos meios digitais, como o internet banking e aplicativos. O cheque ele foi um instrumento de pagamento importante até o início dos anos 2000, quando nós tivemos a primeira modernização dos meios de pagamento, que foi a TED, foi implementada no ano de 2002. Então, a partir dali, nós começamos a observar uma queda contínua na utilização do cheque. Nas ruas, uma breve enquete confirma a atual escassez do velho meio de pagamento. Só vi minha avó usar, nunca usei. Não, nunca usei. Eu acho que é pior que fazer Pix. Não. Caiu em desuso também, né, o cheque. É difícil, né, você ver as pessoas usando. E acho que as pessoas têm mais medo também. Transferência. Eu nunca precisei de cheque eu acho bem desnecessário. As novas gerações possivelmente nunca usarão uma folha de cheque, mas ainda tem quem use. O que nós observamos é que os usuários normais de cheque são pessoas acima de 35 ou 40 anos. São brasileiros que contribuem para números bastante significativos. Só no ano passado foram milhões de folhas no país, segundo dados do COMP, o Serviço de Compensação Bancária. Esse número é muito abaixo do registrado no início da série histórica pela Febraban em 1995, quando foi de 3 bilhões de cheques no país. Mesmo com essa redução, o volume financeiro movimentado continua estável. Foram mais de 666 bilhões de reais em 2022. Como isso é possível? O especialista explica. Nós temos, em muitas localidades, por exemplo, uma internet que não funciona muito bem. Então, como para você utilizar meios digitais, você necessita de uma comunicação via internet estável e rápida. Então, nessas localidades um pouco mais distantes, a gente vê que existe ainda preferência pelo cheque, à vista dessa dificuldade tecnológica. Mas também nós temos ainda muitos comerciantes que preferem utilizar o cheque. A grande questão é se esse volume vai continuar o mesmo nos próximos anos, diante de tantas outras formas de pagamento proporcionadas pela tecnologia. Cartões de débito e crédito físicos e virtuais, transferências bancárias tarifadas e o famoso Pix, sem tarifa, que tornou-se o queridinho dos brasileiros. Conforme nós tivermos aqui os outros meios eletrônicos de pagamento ganhando mais abrangência no território nacional, daí talvez a gente consiga ter uma redução. Mas isso ainda de médio a longo prazo, não é tão próximo assim. Pouco mais de 20 anos é o tempo estimado pela Febraban. Depois disso, pode-se dizer que o cheque poderá tornar-se objeto de museu, talvez um item sobre o qual os mais jovens nunca ouvirão falar. E veja a seguir. O uso excessivo de telas faz disparar casos de miopia entre crianças e adolescentes. E ainda, cachorro pula no mar para ajudar salva-vidas a resgatar vítimas de afogamento no litoral de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já!
Levar as crianças logo cedo ao oculista pode fazer muita diferença para a saúde dos olhos. O excesso do uso de telas pode ser um dos maiores causadores do aumento dos casos de miopia. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas, entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando, então, uma distorção da visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo que a altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. Um recente estudo europeu mostrou que fazer terapia de reposição hormonal pode reduzir o risco de Alzheimer em mulheres. Estudos mostram que o risco de sofrer com Alzheimer é maior em mulheres do que em homens. A doença, causada pela degeneração e morte de células cerebrais, não tem cura e age de forma gradativa, até chegar ao estágio onde o paciente fica debilitado, com as estruturas musculares mais rígidas. Um dos motivos para que a doença se desenvolva com mais frequência em mulheres é a diminuição dos níveis de hormônio durante um período da vida chamado de climatério, que vem depois da menopausa. Basicamente, o que acontece é a falência ovariana, ou seja, os ovários deixam de fabricar os hormônios que durante toda a fase dela do menáquime, ou seja, desde a fase que ela começou a menstruar até a última menstruação, ainda fabricavam hormônios. Ou seja, a partir daquele momento, ela deixa de ter os hormônios que habitualmente ela tinha no nível adequado durante todo esse período da vida dela. No Brasil, mais de 1.200.000 pessoas sofrem com algum tipo de demência. Mais de 100.000 novos casos são registrados anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas um estudo publicado na Europa mostrou que um hábito muito simples pode reduzir os riscos da doença de se desenvolver: a reposição hormonal. A reposição hormonal é isso.
Quando o ovário deixa de fabricar os hormônios na dose adequada, aí eu começo a repor hormônio por via oral, transdérmica, vaginal, subcutânea, enfim. Através de várias formas eu reponho hormônio para que ela mantenha o nível hormonal adequado para o bem-estar dela. A pesquisa é considerada promissora no sentido de buscar formas de prevenir a doença e está em fase inicial. Mas a reposição hormonal não é só para mulheres. Homens também podem e devem fazer. O Dr. Tasso, que é nutrólogo, explica. O que nós precisamos entender é que todas as pessoas precisam de hormônio e que em nenhuma condição, quando a pessoa desenvolve qualquer problema, é feito um bloqueio desses hormônios ou retirado uma glândula para evitar um problema ou que ele se agrave. Pelo contrário, o corpo ele só funciona bem se eu tenho meus níveis hormonais adequados, porque os hormônios funcionam como verdadeiros mensageiros. Então, se em qualquer situação eu ainda não tiver também níveis ideais desses mensageiros, sempre o corpo vai trabalhar de uma forma pior, abaixo do ideal. A recomendação é de que todos devem procurar descobrir como estão os seus níveis de hormônio por volta dos 30 anos. Mas o tratamento tem eficácia em qualquer idade, desde que feito de forma correta, contínua e com acompanhamento de um médico. A Eliana desde sempre soube que, quando entrasse na menopausa, faria o tratamento. Eu já conhecia a reposição, assim, vagamente, já tinha ouvido falar, e era um fato que quando eu entrasse na menopausa, eu iria fazer reposição hormonal, e assim eu o fiz. Mas ela fez um tipo de reposição hormonal diferente, onde são usados hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos são aqueles feitos em laboratório que eles têm uma estrutura química exatamente igual aos hormônios naturais. Então, os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, eles podem ser produzidos também em laboratório. Os benefícios de ambos os tratamentos são muitos, já que ajudam a melhorar a qualidade da vida. O sono melhorou muito. E aí, com a melhora do sono, tudo na minha vida, impressionante como tudo começou a dar certo, como tudo funcionou muito bem. Eu tinha umas cefaleias que não passava nunca, sabe? Eu tinha elas, assim, com uma frequência bem grande. E aí, depois que eu comecei a equilibrar os níveis hormonais e com a presença do sono constante diariamente, como a minha vida mudou e mudou para melhor. E além disso tudo, existe uma lista de benefícios que fazem com que a reposição hormonal, acompanhada por um médico e associada a outros hábitos saudáveis, seja recomendada para muitas pessoas. Nós vamos ter a mulher resolvendo os problemas de fogachos, que são aquelas ondas de calor. Vamos ter melhora da disposição, da energia, concentração, aprendizado, melhora o otimismo, a capacidade cognitiva vai aumentar, a tomada de decisão, a libido, a força, a melhora da composição corporal, reduzindo massa de gordura, aumentando massa muscular. Obviamente que não é só a reposição do hormônio que vai fazer isso. E olha só que bacana, o Brasil está liderando uma pesquisa que pode revolucionar a agropecuária no país. Em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves realizam um estudo para desenvolver carne de frango cultivada em condições controladas de laboratório. É isso mesmo, o novo produto que se assemelha a filés de peito de frango desossados deve estar pronto para análises nutricionais até o fim deste ano. Muita gente não sabe nem o que é. Sabe o que é carne cultivada? Não sei o que é. Você já ouviu falar, você conhece a carne cultivada? Não conheço. Estou vendo falar agora pelo senhor. Nunca ouvi falar. Tenho a menor ideia do que seja. A carne cultivada é uma proteína sintética produzida em laboratório. E você comeria? Nesse caso, sim. Mas se eu não soubesse, não. Se eu soubesse a procedência, provavelmente eu provaria, sim. A carne, para mim, ela tem que ser natural. Ou natural ou não. Ou nada. Mas cultivada, jamais. É para quem come arroz com ovo, come tudo. Isso aí é o de menos. Se a carne for boa, não é diferente de provar ou não. A gente sempre tem que provar algo novo, né? Sempre experimentar algo novo.
Pois é, o que parece roteiro de filme de ficção científica já está acontecendo em 2023 de forma pioneira no Brasil. Hoje, essas são as opções de carnes que temos à disposição para a nossa alimentação. Mas com a tecnologia, proteínas alternativas estão sendo criadas em um ambiente controlado, a partir de células de aves. A pesquisa tem o objetivo de atender à alta da demanda do consumo de proteínas ao longo dos anos. A carne cultivada, ela é feita através da extração das células de um animal, ou então de um ovo. Por exemplo, a gente aqui na Embrapa Suínos e Aves trabalha com essas duas cadeias, né? Suínos e aves. Você consegue simular condições de oxigênio, de temperatura, de agitação. Então, isso a gente faz fora do animal, mas a gente simula o que acontece dentro do organismo do animal. É possível em 2 semanas você conseguir fazer um produto. A Embrapa optou por começar a estudar o cultivo de carne de frango pelo fato de ser uma das proteínas mais versáteis, consumidas em todo o território nacional, além de um dos alimentos mais completos, importantes para dietas saudáveis. É que ele tenha propriedades nutricionais muito semelhantes. Então, quem sabe no futuro, as pessoas não possam ter uma bioimpressora em casa que vão escolher, eu quero um produto com, 25% de proteína, 5% de gordura, 2% de fibras. Então, nessa tecnologia, é possível fazer produtos de qualidade nutricional igual ou superior. E quanto à textura, pelos estudos que eu tenho visto de Israel, Singapura e Estados Unidos, que estão bem avançados, eles conseguiram, para a carne de frango, chegar numa textura muito similar ao produto tradicional. O mercado global de carne de aves vem crescendo e apresenta, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma estimativa de consumo de aproximadamente 131 milhões de toneladas em 2026. Entre os países que já estudam a carne de frango cultivada estão Canadá, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, Israel, França, África do Sul e Suíça. Em 2020, Singapura aprovou legislação para comercialização de frango empanado cultivado. No ano passado, os Estados Unidos concederam aprovação para uma empresa da Califórnia produzir frango cultivado. Na Holanda, também em 2022, o parlamento legalizou a degustação da carne cultivada sob condições controladas. Aliás, foi neste país que foi apresentado pela primeira vez, em 2013, um hambúrguer cultivado. Ela pode ser vista dessa forma, né, para a pessoa aumentar a sua ingestão proteica ou fazer, vamos dizer assim, fazer uma refeição diferente do que se está acostumado, né? Mas eu acredito que, num primeiro momento, esse produto ainda não vai ser muito acessível. Eu digo isso porque, na Singapura, por exemplo, se você for converter o valor que eles estão cobrando lá, seria mais ou menos R$90 na nossa moeda. Então, assim, em um primeiro momento, acredito que esse produto ainda não estará acessível à população. Seria mais um artigo de luxo, vamos dizer assim. No Brasil, ainda não há legislação sobre o tema, mas o Plano Nacional de Proteínas Alternativas está em processo de criação pelo Ministério da Agricultura. O plano engloba alimentos e seus ingredientes de base proteica originados de plantas, insetos, fungos, algas e outras fontes alternativas. O projeto da Embrapa está em uma lista de 22 selecionados em 2021 pelo The Good Food Institute, organização não governamental que atua na arrecadação de recursos e financia iniciativas globais. Bem, enquanto a carne cultivada não chega ao nosso prato, eu vou aqui provar um delicioso churrasco, bem natural e com aquele cheirinho que a tecnologia, infelizmente, ainda não permite chegar até você através da televisão. Algumas capitais brasileiras querem saber com mais detalhes quantas pessoas moram nas ruas. O principal objetivo do censo será dar mais informações para as políticas públicas. A nossa repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Recife são algumas das capitais que estão tentando entender o problema. Uma população invisível que aumentou durante a pandemia de Covid-19. Desde 2019, a população de rua cresceu cerca de 38%, segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. São mais de 281.400 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Em Manaus, foram identificados 466 novos moradores, enquanto em Belo Horizonte foram 5.400 pessoas.
Algumas capitais vão ampliar as equipes de abordagem para atender a população, enquanto outras estimulam essas pessoas a procurarem serviços públicos. Em alguns lugares existe uma parceria com pousadas para receber um pequeno número de desabrigados. As ações cresceram depois que os moradores de rua estiveram em destaque no discurso de posse do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E o mês de fevereiro é marcado por campanhas de conscientização. O Fevereiro Laranja tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce de leucemia e à conscientização sobre a doação de medula óssea. E o Fevereiro Roxo trata da importância do diagnóstico precoce em 3 doenças incuráveis. Acompanhe na reportagem. Luciana foi diagnosticada com lúpus quando tinha 15 anos. Desde então, os cuidados para que a doença ficasse estabilizada e os sintomas fossem amenizados foram muitos. Então, nos 15 anos de idade, eu comecei a tomar prednisona e corticoide, que na verdade é o corticoide, e o Reuquinol, né? Foram as 2 medicações que eu comecei a tomar desde os 15 anos de idade. Tinha o cuidado de não tomar sol, né? Passar protetor direto, inclusive nessas luzes, né, ultravioleta, tem que passar também o protetor, que também ele ativa a parte do lúpus. Mas nem sempre ela esteve bem. Já passou por alguns momentos muito difíceis. Aí, a partir dos 31, que aí eu comecei a ter alguns outros problemas, que o lúpus começou a atacar muito mais parte do meu organismo. Que ele começou atacando minha parte circulatória, né, que eu tive trombose, embolia pulmonar, e aí eu comecei a tomar um anticoagulante. E aí depois o pior momento mesmo foi em 2020, foi em fevereiro de 2020, quando eu comecei a fazer hemodiálise, que aí o lúpus atacou minha parte renal e parou os meus 2 rins. O lúpus é uma doença inflamatória, onde o sistema imunológico ataca os próprios tecidos. Dificilmente pacientes com lúpus nasceram com a condição. Ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Vai começando a surgir alguns tipos de sintomas, tá? Algumas dores pelo corpo, algumas manchas na pele, que vão começando a indicar que está surgindo essa doença. Na hora que ela vai passar com o médico, em geral, médicos especialistas em doenças autoimunes, como, por exemplo, os médicos reumatologistas, e vai ser feito toda a parte dos exames, diagnóstico, para aí sim fechar o diagnóstico do lúpus e iniciar o tratamento. Infelizmente, essa é uma das 3 doenças do Fevereiro Roxo que não tem cura, mas pode ser tratada. Além dela, as campanhas de cuidados com a fibromialgia e o mal de Alzheimer ganham intensidade neste mês e mostram a importância de sempre se cuidar. A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando uma dor intensa. Associado a isso, outros sintomas aparecem, como a fadiga, alterações no sono e até mesmo depressão e ansiedade. Ela simplesmente não tem um fator inicial. Geralmente, a gente começa a partir de um momento de um estresse, tá? Então, um estresse emocional, algum estresse físico, algum momento de ansiedade importante, algum momento na família que não está com a situação um pouco mais agravante do ponto de vista emocional, acaba gerando uma alteraçãozinha nesse limiar da dor e começa a surgir aos poucos essa dor forte, essa dor em múltiplas articulações, tá? Então, geralmente, tem algum momento emocional que desencadeia o início dessas dores. Já em uma pessoa diagnosticada com o mal de Alzheimer, os sintomas começam a aparecer quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central passam a dar errado. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. E alguns cuidados podem ser tomados para ter qualidade de vida. Ter uma vida ativa, ter estímulos para a cabeça, deixar eles forçando eles a pensar, forçando a raciocinar, estimular bons hábitos de vida, boa alimentação, para tentar retardar ao máximo esse processo. Cada um destes transtornos tem as suas próprias características e deve ser tratado de acordo com os sintomas. Um diagnóstico precoce pode aumentar a qualidade de vida do paciente. Mas, além de ser o Fevereiro Roxo, o mês também é laranja.
e tem ações dedicadas ao diagnóstico precoce da leucemia e à conscientização sobre a doação de medula óssea. A leucemia é um tipo de câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Existem 12 tipos de leucemia, mas o tratamento varia muito em cada caso. E o transplante de medula óssea é um deles. Hoje, na verdade, assim, quando a gente fala em transplante de medula óssea, a gente pensa muito nessas doenças oncohematológicas, que são as leucemias, os linfomas, mieloma, mas o campo aí do tratamento, né, desses pacientes vem ampliando, o leque vem ampliando muito as possibilidades. E hoje, diversas doenças se beneficiam desse tipo de terapia. Ser doador de medula óssea pode salvar muitas vidas. E doar é simples. Então, diferente do transplante de órgãos, que, por exemplo, se você precisa de um coração, né? Não tem jeito, tem que ter aí infelizmente, alguém tem que ter ido a óbito para fazer essa doação. A medula, não, né? Todo mundo pode doar em vivo, é muito fácil, e a gente pode, na verdade, ser doador em vivo, é muito fácil isso, tá? E depois, caso, de fato, você seja compatível com alguém, você também pode doar sem ter aí prejuízo para a sua saúde. O mês marcado por tantas campanhas e ações de prevenção deixa um alerta para que todas as pessoas cuidem da saúde e garantam qualidade de vida em qualquer fase. E antes de encerrar, nós vamos falar de um salvamento inusitado que aconteceu na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. O caso ganhou destaque nas redes sociais pela lição que deixou aos banhistas. Acompanhe. O vídeo gravado por uma banhista mostra um cachorro saindo do mar depois de ajudar no resgate de 2 turistas que se afogavam em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O cão nunca foi treinado para esse tipo de ocorrência, mas é autodidata. Aprendeu tudo sozinho ao observar os amigos que fez há quase 1 ano no posto de bombeiros de guarda-vidas de Maresias. Foi lá que ele ganhou um teto e um nome, Bob. Ele nos acompanha nas nossas instruções, seja na corrida, na natação. É um cachorro que, de fato, escolheu ser guarda-vida por opção dele mesmo. E por isso acompanha também todos os resgates. O tenente Vegsi conta que Bob é mesmo um herói, o que fica provado no vídeo que viralizou. Nesse último salvamento, estava eu e o tenente Barros fazendo a prevenção de afogados pela praia, acompanhado, logicamente, pelo nosso amigo Bob, quando nós nos deparamos com um pai e uma filha que estavam na correnteza com aquelas pranchinhas de molibug pedindo por socorro. Prontamente entramos para fazer o resgate e, como é de costume, o Bob entrou conosco. Esse caso ficou conhecido depois que a capitã Caroline, porta-voz do Grupamento de Bombeiros Marítimo, postou nas redes sociais dela o vídeo que acabamos de ver na reportagem. Só que essa postagem não é importante apenas pela repercussão que ganhou, mas muito mais pela reflexão que nos traz sobre os cuidados que devemos ter com o mar. E são cuidados mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, por exemplo, ali você pode perceber que o mar estava, para quem não conhece, parece que estava calmo. Mas ali é uma corrente de retorno visível, que é uma corrente que acaba sugando as pessoas para o fundo, né? Então, certamente, ali tem uma placa de perigo e as pessoas, olhando essa placa de perigo, não devem entrar em qualquer lugar. E o tenente Vegsi tem outros alertas. Não entrar no mar com objetos flutuantes, dão uma falsa sensação de segurança, evitar pedras e costeiras que são muito perigosas. São cuidados essenciais que todos devem ter na praia. Afinal, nem sempre haverá por perto um guarda-vidas, tampouco um cão-herói como Bob. Bob, ele é único e especial por natureza. Igual ao Bob, não existe outro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um excelente domingo para você. Até mais!